O Jaime, na aula 3, ele falou sobre a autoridade das Escrituras e deu um enfoque teológico. A aula de hoje é o enfoque científico da autoridade das Escrituras. Mas nós vamos relembrar primeiro os objetivos. Nosso objetivo é mostrar biblicamente a importância da defesa da fé. Aliás, isso não é objetivo somente dessa aula, é objetivo de toda a academia. E ensinar argumentos à igreja em como, eu acho que aquele A ficou de graça lá, em como defender a sua fé, não tem o A, ok? Então esses são os dois objetivos principais desta aula. Na aula 1, nós fizemos um caminho usando a lógica, usamos até uma analogia ali do dominó, que é uma analogia prática, e chegamos a essa conclusão. Então, relembrando, nosso Deus é um Deus único, não sujeito ao tempo, Ele é eterno, ou seja, não teve começo nem fim. Ele não é infinito, tá? Infinito teve começo e não tem fim. Ele é eterno. Ele é pessoal, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, tem poder de qualquer coisa, não há impossíveis para Ele, está em todos os lugares, onipresença. E um novo que nós vimos, que é a antevidência. Ele projeta antevendo os problemas que a criação pode ter e projeta antevendo essa situação, qual é o conserto, né? Nós vimos com detalhes isso na aula 1. Na aula 2 nós fizemos um caminho olhando para a criação de Deus e mostrando que, assim como está na Bíblia em Romanos 1:20, que eu devo olhar para os atributos da criação e comparar com os atributos de Deus e consigo chegar na assinatura dele na criação. Nós fizemos esse caminho com base no versículo bíblico e mostramos ali que existe uma assinatura de Deus em toda a criação, ok? Esse foi o caminho que nós fizemos na aula 2. Na aula 3, o Jaime mostrou a autoridade das Escrituras utilizando a teologia, a parte teológica. E a aula 4 foi a prática que nós fizemos agora, foi que nós devemos fazer uma leitura do texto, me preocupando com a exegese e a hermenêutica, e o Jaime deu até uma dica bem interessante. Eu devo primeiro olhar o geral, o contexto geral do texto, que é o zoom out, e depois eu olho a particularidade do texto, né? O zoom in. E agora nós vamos entrar. Aliás, eu queria comentar rapidamente a ideia da aula passada. Nós chegamos a comentar isso aqui também na aula passada, na aula 2, na nossa aula passada, as dificuldades nas questões de tempo e os parâmetros para a definição em Gênesis. Nós utilizamos essa parte aqui, eu quero relembrar, porque ela é muito importante. Irmãos, essa é uma quebra de paradigma, não há como conciliar o que está escrito em Gênesis com dois assuntos que estão na chamada teoria evolucionista, que normalmente, na pesquisa, eu vou falar para vocês, infelizmente, 80% hoje dos membros de igreja no Brasil acreditam no todo da teoria evolucionista. Ela é mentira em dois aspectos, no restante você pode continuar. Quais são os aspectos que ela é mentira? Ela é mentira nos bilhões e bilhões de anos necessários, ela não fala a verdade, e ela também não fala a verdade que eu posso ter seleção natural e mutação, e isso gerar a mudança de uma espécie para outra. Nós ficamos tudo dentro da mesma espécie que foi criada. Então, existe mutação? Existe, nisso ela acerta. Existe seleção natural, mas isso nunca vai gerar um ser. Vou dar o exemplo, por exemplo, dos caninos. O canino pode, por seleção natural, sair de um cão para uma raposa, que é dentro da mesma espécie, ou de um lobo, tá? É também um ser da mesma espécie, mas nunca o cão vai virar um ser humano, vai virar um chimpanzé, vai virar um gorila, não vai acontecer isso, tá? Cada um, como Deus falou em Gênesis, cada um segundo a sua espécie. E nós vamos ver evidências científicas de que isso é verdade, só que em doses homeopáticas. A gente vai ver um pouquinho hoje, um pouquinho em cada aula aí, ok? Em Gênesis, nós vimos ali que tem um marcador em Gênesis. A palavra que denota dia de Gênesis, que é Ion, ela pode a princípio ser usada para um dia de 24 horas literal, ou pode ser um período gigantesco também. E por que ali não é um dia gigantesco, é um dia literal? Porque ele tem 3 marcadores da linguagem judaica que marcam um dia de 24 horas. Ele tem um artigo, tem um numeral e tem a expressão tarde e manhã.
Lá em Gênesis não tem um único marcador, bastaria um, tá? Bastaria um. Lá no texto de Gênesis tem os 3, é Deus colocando a ênfase que é de 24 horas, né? Ali houve tarde e manhã, o artigo primeiro, numeral, dia. Então, marcador houve tarde e manhã, o primeiro dia, os 3 marcadores ao mesmo tempo. Então, o dia ali em Gênesis é dia de 24 horas literais, não é linguagem figurada, ok? Nós vamos trabalhar isso. Agora nós vamos ver o porquê que isso é importante, tá? Por que é importante falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque a Bíblia assim determina, é a questão que a gente estava vendo agora, é a vontade de Deus. Deus não iria registrar para você tomar cuidado com algo que não fosse necessário você tomar cuidado, certo? Foi isso que nós chegamos à conclusão agora. Então a Bíblia assim determina, então é Deus nos falando que devemos saber como devemos defender a nossa fé. Onde? 1 Pedro 3,15, tem vários textos, tá? Esse é o escolhido do dia. Fala assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em que área? Em todas, não tem restrição. Em todas as vezes que alguém questionar a razão da nossa fé, nós devemos estar preparados para responder, pelo menos firmar a verdade da palavra, e se não souber da resposta, procurar algum irmão que possa ajudar, um irmão, um pastor que possa ajudar a defender a fé, naquele caso. Então, em primeiro lugar, por isso que é importante, é o porquê. Continuando no porquê, por causa dos ataques que a palavra tem sofrido, principalmente nos meios acadêmicos. Olha, para mim não faz muito sentido alguém militar de forma a tentar provar que Deus não existe. Não faz sentido lógico para mim. Eu não sei se para alguém faz. Por quê? Porque se eu não acredito em Deus, não acredito na eternidade, por que eu preciso provar para alguém que Deus não existe? Agora, se eu acredito em Deus e acredito na eternidade, eu tenho que levar um evangelho para que a pessoa alcance a salvação. Eu devo me preocupar. Agora, se eu não acredito em nada, por que existe alguém que se interessa por escrever livros e dar palestras para tentar fazer o evangelho às avessas? O microfone aqui. Deus me ajuda. É o vício. Vamos lá. Vou segurar aqui. Vamos lá. E aí, Marcos 12, 24. E Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes a Escritura nem o poder de Deus? Então a gente deve estar sempre olhando para a interpretação que Deus tem daquele texto, para não errais, por não sabeis o que a Escritura está efetivamente dizendo e nem falando sobre o poder de Deus. Marcos 12, 24. Então é um segundo versículo. E aqui eu vou apresentar para vocês quais são nossos principais ataques. Quem não vive hoje no mundo acadêmico e já passou muito tempo atrás, talvez não tenha noção do que está acontecendo hoje, né? Mas eu diria que quem tem de 40 anos para cá, mesmo que não esteja mais na faculdade ou escola, já passou por esse ataque. Primeiro ataque, o tempo de aparecimento do universo e da vida, e a alegação desse lado aí, falando que a Bíblia está ultrapassada e que algumas partes delas são alegorias, são linguagem figurada. Olha, a Bíblia tem alegoria, linguagem figurada, tem parábolas, mas quando ela fala a parábola, ela avisa, né? Gênesis não é parábola, não é alegoria, não tem linguagem figurada. Tudo que está em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 50 de Gênesis, é literalmente o que Deus quis dizer, não é parábola. O dia ali criativo é de 24 horas por causa dos marcadores. É como o pastor falou, e Deus disse, isso não é uma parábola. Isso não é uma parábola, é uma verdade. Está escrito. E nós vamos fazer um caminho mostrando que, ao contrário do que se ensina, as evidências da verdadeira ciência mostram exatamente o contrário do que é afirmado na escola e na faculdade. A Bíblia tem toda a razão. A Bíblia está certa em tudo. E nós vamos fazer exatamente esse caminho. Tem uma pergunta.
Eu vou pedir para deixar um microfone lá, pertinho, pode ser? E eu vou usar um desse daqui, tá? Pode deixar isso para ele. Exatamente em cima do que você falou, e tem um canal no YouTube, é antigo, é um pastor Rodrigo Braga, ele fala exatamente o que você falou. Ele era um ateu, que ele se converteu, né? E numa experiência lá, que ele veio andando de Fortaleza até São Paulo, e ele, professor da USP, totalmente incrédulo a Deus, recebeu o Espírito Santo, tudo mais. E ele foi no primeiro, ele disse: olha, o que nós estamos ensinando aqui na USP, em São Paulo, para o curso de biologia, está todo errado. A Bíblia tem razão, desde sua concepção. Em Gênesis está tudo lá, desde o início ao fim. E se no início está tudo certo o que ela está dizendo, provavelmente o fim também está lá. Então está tudo lá. Se quiser assistir no YouTube o depoimento dele, chama pastor Rodrigo Braga, tem lá uma aula dele, muito boa. Legal. Perfeito, Eu acho que bom. a gente pode pegar essa frase que você falou, que ele disse: se o fim está certo, provavelmente, se o início está certo, provavelmente o fim também está. Agora, eu te pergunto uma coisa: se eu e você temos dúvida do início, será que o fim está certo? Exatamente. Aí vai. Então eu e você não podemos ter dúvida da nossa fé e nem dúvida da literalidade do que está em Gênesis, do capítulo 1 ao último, do início. Porque se a gente tiver dúvida do que está escrito lá, a gente vai ter dúvida se o restante do que está na palavra é verdade ou não. Faz sentido isso? Legal? É exatamente essa a ideia. Eu queria... Tá. Perfeito. Então vamos lá. Aqui é um exemplo. Aqui eu peguei só um exemplo, tá? É um escritor muito famoso, ateu, fazendo o evangelho às avessas. É chamado Richard Dawkins. Da palestra, e a militância dele é provar que Deus não existe. Esse livro aqui, olha, Deus um delírio para ele. Espero que ele se converta. A gente ora. O exemplo lá do livro dele, ele fala assim: olha, Deus um delírio não é apenas uma defesa do ateísmo, mas é também uma crítica contra as religiões. Dawkins vê as religiões como subversoras da ciência, como fomentadoras do fanatismo. E aí continua aqui, trata o livro de Gênesis da Bíblia como não literal, com uma metáfora, com uma alegoria, e usa esse início, que é exatamente isso que nós acabamos de falar. Ele fala que isso é uma estratégia utilizada para que ele consiga derrubar as outras coisas que estão escritas na Bíblia. Olha, a partir do momento que eu desacredito, um leitor meu, ele falando, que eu desacredito que Gênesis não é bem daquele jeito, fica fácil para conseguir alcançar ele. Olha, eu acho que Jesus nem veio, é só também uma metáfora. Então o objetivo nosso aqui não é te transformar num doutor sobre esse assunto. Exatamente. O objetivo nosso aqui é só deixar a semente no teu coração da certeza da minha fé e da tua fé em Jesus. Ok? E em cima dessa semente você vai regar para aprofundar o conhecimento em cima dela. Legal? Perfeito. Ok? E para colocar as sementes, a gente vai falar rapidamente de 4. A Bíblia tinha razão há muito tempo atrás, e a ciência provou só depois que a Bíblia tinha razão. A boa ciência comprova a Bíblia, tá? A gente vai passar aqui para... Primeiro, você sabia que o diâmetro, aqui, a distância de um ponto ao outro do círculo da Lua e do Sol, ele é igual, exatamente igual no céu. Igual. É chamado de diâmetro aparente. Quando você olha para o céu, o tamanho do disco é igual, certo? Por isso que acontecem os eclipses totais. Se não fosse igual, era impossível, porque cobria só uma parte do outro astro. Ok? No passado, os antigos acreditavam que por conta dessa igualdade, o Sol tinha o mesmo tamanho da Lua. Então você encontra escrito sumério, escrito chinês, indiano, vários escritos afirmando cientificamente, pela observação, que o Sol tem o mesmo tamanho da Lua. Mas a Bíblia falou diferente. No versículo 14: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, para estações, para dias, e 6 luzeiros no firmamento do céu para iluminar lá. E no 16, que é o foco, fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então a Bíblia afirmou em Gênesis que o Sol é maior do que a Lua, contrariando toda a ciência da época, e a Bíblia acertou. E no versículo 3,
que foi motivo de ridicularização da Bíblia até 1969, que era como é que a Bíblia em Gênesis afirma, no versículo 3, haja luz e houve luz. Deus disse, haja luz e houve luz. E só no versículo 14 começa a aparecer o sol. A ciência descobriu em 1969 a chamada luz da radiação cósmica, da criação do universo. E nesse momento a ciência se rendeu. Primeiro a luz inicial da radiação cósmica do universo, depois os luzeiros, as estrelas. Então a Bíblia tinha razão tanto no versículo 3, quanto no 14, no 15, 16, assim como em toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. Quem não entendeu o que ele disse, ficou viajando no passado ou no futuro, quer que ele repita. Bela, você não entendeu a parte da luz, legal. E a parte do diâmetro da lua e do sol, você entendeu? Todo mundo entendeu a questão do diâmetro do sol e da lua, da aparência? Ok? Muito bem, alguém chega com você amanhã e pergunta assim, cara, deixa eu te dizer, a Bíblia está errada. E você já tem um argumento para provar que a Bíblia está certa lá em Gênesis 1. E o que você vai dizer para ele sobre o sol e a lua? O que você vai dizer, Leide? O que você vai dizer, Paula? Oi? E que a Bíblia já falava isso. Ela vai dizer que a luz veio primeiro, que o sol é maior que a lua e ponto final. Olha, gente, como é legal a gente interagir, tá? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso aqui é novo, é por isso que pela manhã precisa ter muita interação. Precisa ter muita interação. O Heitor não está aqui para ser um pregador. Você quer assistir uma pregação entusiasta, que vai te motivar, que vai te alegrar? Vem à noite, 19 horas. Aqui o fogo cai, né, amor? Vem 19 horas. Aqui a gente tem um alvo, um objetivo: fazer você amadurecer e crescer na tua fé. Aqui a gente quer te ensinar a fazer o arroz e o feijão. Você quer o arroz e o feijão pronto? Vem à noite. Aqui é para você aprender a fazer o arroz e o feijão, amém? E te prepara que vai vir coisa muito boa lá na frente. Vamos lá, gente. Beni, cadê o microfone? Daqui, Tuba, você traz aqui para o Beni. Nós estamos limitados no tempo, tá? Então quando der 11h20, não importa aonde a gente estiver, a gente vai parar e vai continuar na próxima. Então não fica assim pensando, nossa, isso não vai acabar hoje. Vai, 11h20 vai terminar a aula, tá certo? O que importa é a gente não ter dúvida do que vai ser falado aqui. Beni. O que eu acho que eu falaria seria, tipo, muito provavelmente alguém iria me chegar, me confrontar, né? Falando, a Bíblia tá tudo errada. Eu falaria, cara, quer que eu te prove que tá certo? Muito tempo atrás, quando a ciência toda tava falando, tipo, que há muito tempo atrás que era igual, que era igual ao tamanho do Sol, o diâmetro do Sol e da Lua. Esqueceu falar tamanho. Tamanho aparente. Aí eu ia falar, e, tipo, depois de um tempo estudando a ciência, eles comprovaram que não, que na verdade o Sol é maior que a Lua. Mas abre tua Bíblia aí, vamos lá em Gênesis. Muito antes da ciência estava lá dizendo que o luzeiro maior era para reinar o dia e o luzeiro menor para a noite. Ou seja, antes de tudo, da ciência comprovar, a própria Bíblia já dizia que o Sol era maior. Então, se aqui está certo, tu quer dizer mesmo que o que está lá na frente, o que está entre o decorrer da Bíblia está errado? Seria isso aí, show. Perfeito, show. Pastor, Heitor, só repete para eles gravarem qual foi o ano que a ciência descobriu que o Sol era maior que a Lua? Não, o ano que eu dei foi em relação à luz, em relação em relação à luz. Ao versículo 3. 1969 é ontem, né? Bem próximo. Ok, legal. Pastor, eu vou terminar só com a 2, porque a 2 ela é exatamente a minha proposta de prática. A proposta de prática aqui. Desculpa, eu acho que tem mais alguém que quer falar, me perdoe. Quem? É verdade. A dúvida da Bela, a gente não esclareceu. Por que que a luz... A dúvida sobre a criação da luz, é isso? Quando Deus criou o mundo, em Gênesis é falado que primeiro ele criou a luz somente no primeiro dia a luz, no quarto dia foi criado o sol. E a ciência depois comprovou em 1969 que isso está certo. Existe uma luz da criação inicial, ou para quem não acredita, alguns não acreditam,
do aparecimento inicial do nada, do universo, que é o que eles falam, existe uma luz que é anterior a todas as estrelas. Então, comprovando o que Gênesis falou, está comprovando que está certo, não tem nenhuma contrariedade nisso. Então, na cabeça de muitos, o versículo 1 era para falar sobre o Sol, só que o Sol só está no versículo posterior. Aqui nós temos número de estrelas. No passado, na época que a Bíblia foi escrita, existiam catalogados 539 estrelas. No século XVI, que foi quando Galileu descobriu a luneta, o telescópio, esse número saltou para 5.000 e poucas estrelas. Mas convenhamos, contar 539 estrelas e contar 5.000 é possível fazer, né? Mas em Gênesis tem um desafio. Deus conduziu Abraão para fora, né? Aí é o contexto, olha para as estrelas do céu e conta as estrelas, se é que pode. Deus faz um desafio, dando a entender que não há possibilidade de Abraão contar. E aí hoje, o número de estrelas que nós temos já descobertas pela ciência são 10 sextilhões de estrelas. Se você tiver uma vida de 1 bilhão de anos e contar uma estrela por segundo, você consegue contar todas as estrelas. Precisa ter quantos anos de vida na Terra? 1 bilhão de anos contando uma estrela por segundo. E aí a nossa prática, o pastor trouxe uma prática hoje de oração e eu quero permanecer na oração. Além da questão de filho, muitas vezes a gente está em oração e eu pelo menos tenho esse conflito às vezes, eu creio que seja também de todos. Será que Deus está preocupado com o que está se passando aqui? Existem 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Para Deus se preocupar. Será que Ele consegue se preocupar com cada um individualmente? E aí, esse assunto vem assim, ó. Isaías 40, 26. O mesmo assunto. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Está ali o número de estrelas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, aos quais Ele chama pelo nome. Deus chama pelo nome 10 sextilhões de estrelas. 8 bilhões é tranquilo para Ele. Ele vai escutar a sua oração e vai acompanhar pessoalmente tudo. Não se preocupe. Tá? Gente, eu estaria saltando de alegria no coração e aplaudindo ao Senhor por causa disso. Eu tinha 10, 12 anos, Heitor. E eu estava sentado no chão do banheiro da minha casa. Tinha acabado de brigar com a minha irmã, com todo mundo lá fora. E fui para o chão do banheiro com saudade do meu pai, que tinha morrido com 5 anos de idade. E a pergunta que eu fazia era: Deus, tu está me vendo? Deus, tu está me ouvindo? Deus, Ele ouve você. Deus, Ele vê você. E eu quero te dizer uma coisa, que durante os seus 50 anos de vida nessa terra, todas as suas orações, uma a uma, Ele não se esqueceu, Ele não perdeu da memória, está tudo registrado lá. A Bíblia diz que a gente vai dar conta, então, de cada palavra que sai da nossa boca. Deixa eu te dizer, se Ele sabe, e naquele dia Ele vai te dizer o registro de cada palavra que saiu da nossa boca, quanto mais a minha e a tua oração, quanto mais o meu e o teu clamor. Ele é fiel, Ele está atento. É por isso que eu e você não podemos duvidar dEle. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E Deus é fiel. Oh, Deus não vai esquecer de nós. Amém? Gente, eu volta e meia em casa confundo o nome do Gabriel e da Isabela. Esses dias eu estava no carro com a Rosana, e aí a gente conversando, a Isabela deu muitas gargalhadas no carro, e ela dizendo para a irmã dela no telefone, Naldo, dizendo assim, ela estava falando com a Rejane, e a Isabela aqui atrás, e ela dizendo, Débora, fala aqui com a Rejane. Ou seja, ela estava dizendo para a irmã, que era a Rejane, chamando de Débora, e mandando a Débora, que era a Rejane, falar com a Bela, que era a Rejane. Aí a Rejane pergunta de lá, tem quantas Rejane, Rosana? Não, tem quantas Rejane, Débora? Gente, se a gente se atrapalha com o nome de duas pessoas,
Deus não se atrapalha com o nome de 8 bilhões de pessoas. Deus não se atrapalha com as tuas orações. Estão chegando online agora diante de Deus bilhões de orações na presença dEle, e Ele não perde o controle de nada. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? E vamos continuar. Faltam 10 minutos, então tem tempo para mais um. Tem tempo para mais um. Eu escolhi um aqui, eu acho que o 7. Depois nós vamos voltar nos outros, tá? Os outros a gente vai dar continuidade, mas hoje o 7, tá? Primeiro eu quero começar a explicar o termo ali, porque ele parece estranho, pode parecer estranho para alguns. Anômalo é aquilo que foge da regra, certo? Então eu trouxe um exemplo prático para a gente entender o que é. Aqui é um milagre, tá? Alguém aqui já passou pela situação de falar assim: olha, eu acredito nos milagres de Deus, eu leio a Bíblia, acredito que Jesus operou milagres, mas sabe de uma coisa? No meu dia a dia eu nunca vi um milagre. Eu nunca vi uma pessoa ser curada de uma enfermidade assim bem complicada. Eu nunca vi um milagre. Alguém já passou por essa experiência de não ter visto um milagre? Então eu vou apresentar para vocês que vocês já viram, só não sabiam que isso era milagre. O milagre do dia a dia, a dilatação anômala da água. E para a gente entender isso, eu trouxe um exemplo bem prático, porque é do nosso dia a dia. Quando a gente vai ao fogão para fazer café, as donas de casa principalmente já passaram por essa situação. Se você passar do tempo, o café sobe e derrama, certo? Acontece isso. Esquentando o leite também. Se você esquentar o leite vai dilatar e vai derramar. Os materiais, eles trabalham naturalmente dessa forma. Essa é a regra. Não é anômalo isso. Quando eu esquento, o material se dilata. Ele dilata pouco ou muito a depender da propriedade do material. Mas aí Deus fez um milagre. Com a água, Ele falou assim: olha, a água, só num intervalo específico de temperatura eu vou fazer ela trabalhar ao contrário, que é o que é chamado de dilatação anômala da água. Eu vou fazer a água dilatar quando ela esfriar, em vez de quando ela esquentar. Só nesse intervalo de temperatura, só com a água, tá? Só com a água. A ciência atual, ela conhece o fenômeno, ela sabe que existe esse fenômeno, ela não sabe explicar por quê. Ela não sabe explicar por quê, porque é um milagre, não existe explicação para esse fato. Aí você pergunta assim: mas por que Deus fez isso? Deve ter algum sentido ele ter feito com a água e ter feito exatamente nesse intervalo. E é exatamente esse porquê do milagre que a gente vai entender agora, rapidamente para finalizar. Então abre lá a tua Bíblia em Jó, capítulo 38. Vai lá. Abre a tua Bíblia em Jó, capítulo 38. Edu, está refletindo luz aqui? Então vamos lá, aqui nós temos um copo d'água. Se eu tivesse um gelo aqui no copo d'água, um gelo bem aqui, esse gelo iria afundar ou iria flutuar? Ele iria flutuar, certo? E esse é um exemplo de dilatação anômala, porque isso não é lógico. Nós pensamos que é porque a gente está acostumado. Era para o gelo afundar. Por que era para o gelo afundar? Porque no sólido as moléculas estão mais próximas. Quando ele é mais denso, ele deveria afundar, como tudo acontece quando é mais denso. O denso afunda naquilo que é menos denso. Então, isso é um milagre. Olhar um copo de água com gelo aqui flutuando é um milagre que Deus fez. Agora, por que Deus fez isso? Exatamente, eu vou mostrar um pouquinho ao contrário, eu vou voltar para o versículo, tá? Por que Deus fez isso? Exatamente para acontecer isso aqui, ó. Lá no polo, quando congelar os lagos e mares, a superfície fica gelo e a água corre embaixo e não mata todos os peixes. Foi para isso que Deus fez. Se não houvesse esse milagre, os lagos congelariam embaixo e em cima era líquido. Os peixes que estavam lá nas profundezas iriam morrer. Certo? Para isso. E é por causa disso que Deus fez esse milagre. Antevidência. Resolveu o problema. Aí por que de 0 a 4 só? É 0 a 4 o intervalo que o milagre acontece. Olha, a água acima
outros materiais abaixo de zero, ela trabalha também igual aos outros materiais. Por que é necessário exatamente 0 a 4? Porque zero é a temperatura que água líquida vira gelo ao nível do mar. E com altitude vai aumentando o ponto, até chegar mais ou menos em 9.000 metros de altura. Em 9.000 metros de altura chega em 4, essa temperatura que a água congela. Qual é o monte mais alto do planeta mesmo? O Monte Everest, quase 9.000 metros. Então Deus fez todo o intervalo que precisa. Deus fez um milagre, e não só fez um milagre, ele fez só onde precisa. Abaixo de zero não precisa, acima de 4 não precisa. Não tem monte acima de 9.000 metros na Terra, certo? A base é o nível do mar, só onde precisa. Agora, o mais incrível da história está registrado na Bíblia. Fenômeno. Jó, capítulo 38. Capítulo 38 é o 29 e o 30. Vamos lá para o verso 29. 29. Jó, o contexto aqui é Jó questiona Deus no 37 e Deus responde para Jó no 38. Deus manda Jó explicar esse fenômeno. Olha só, até hoje não tem explicação. Quem dá a luz a geada do céu? Mas me explica por que as águas ficam duras como pedra e a superfície das profundezas se a superfície, não a própria profundeza, que é exatamente o que nós vimos na figura. O milagre que ele fez. Vê aí, Jó, se tu consegues explicar por que isso acontece. Por que isso que acontece? Explica para mim. E a ciência de hoje tem que se render, porque mesmo com todo o avanço científico, nós não sabemos o que explicar. acontece, não sabe explicar por que isso. Uma coisa que me chama muito a atenção. O ser humano só consegue perguntar algo que ele conheça. Você consegue fazer uma pergunta sobre algo que você desconhece? Não. Você só vai perguntar. Existe quando você e mesmo com dúvida você formula a pergunta. Como foi que Jó sabia o fenômeno para perguntar e registrar aqui? Como foi? Jó sabia. Aí alguém vai dizer que viu. Certo? Lá naquela área do Oriente Médio, na área do Oriente Médio não tinha isso aqui. Era totalmente desconhecido dele. Tá? Então, nós vimos hoje, assim, a gente pode até escolher. A prática dos milagres e a prática da oração. Né? Eu acho a dilatação anômala algo. Não? Quem sabe explicar para alguém o número da água? Quem saberia explicar? Ninguém aqui ainda, né? Que nem eu sei, só o Heitor que já estudou isso um monte de vezes. O Milk não sabe. Não saberia explicar biblicamente, fazer uma analogia teológica com um fenômeno científico que está aí empiricamente. Você explica que existe, mas não como existe, por que existe. Eu não saberia explicar biblicamente isso. Porque nem a Bíblia explica. Deus, ele é maravilhoso, né? Essa palavra ela é inexplicável. E como é que eu usaria e como é que foi usada comigo essa palavra pelo Espírito Santo? Quando eu passei por circunstâncias que eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta para as circunstâncias. E por não ter resposta, e a gente diz que a Bíblia é uma resposta para tudo, mesmo quando ela não tem uma resposta clara para a gente. E o próprio Espírito, ele falou comigo através dessa palavra. Aonde tu estavas, consegues explicar? Porque no nosso racional, a gente quer explicar Deus para todo mundo. E a gente acha que tudo, acredita que tudo a gente vai encontrar na palavra. Então, até aquilo que não tem resposta, também é uma resposta na palavra de Deus. Então, eu usaria como foi usado comigo, para situações que eu não tive resposta clara. Então, Cassilene, o que você está fazendo é aplicar isso na tua vida pessoal. Quem mais consegue fazer essa aplicação na sua vida pessoal agora?
Quem mais consegue fazer essa aplicação? Não, o meu é uma pergunta, mas no final eu faço. É? É porque é sobre um assunto lá do começo. Pode continuar, no final eu pergunto para o Heitor. Tá bom. Quem consegue fazer a aplicação? Quem aqui já passou pela experiência de duvidar de algo que Deus já disse para você? Várias vezes. Quem aqui já passou pela experiência de olhar para uma situação, não entender aquela situação e tecer um comentário negativo e ruim sobre aquela situação? Ok. Quem aqui já pensou assim? Por que Deus permite pontinho, pontinho, pontinho? Quem já falou isso ou já pensou? Então bora para o macro. Por que Deus permitiu tantas crianças morrerem? Por que Deus permitiu tantas guerras? Por que Deus mandou matar desde crianças, bebês no passado? Está registrado isso na Bíblia. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegar contigo hoje na faculdade, na rua, um amigo e te perguntar assim: meu irmão, que Deus é esse que existe que manda matar criancinha? Está aqui na tua Bíblia. Tu já leste isso na tua Bíblia? O que você vai dizer para ele? Deus pode, né? Você entendeu isso? Você pode dizer para ele: é interessante essa sua pergunta, porque Jó, como eu e você, fez para Deus dezenas de perguntas. E como Deus começa a responder a Jó no capítulo 38? Como? Fazendo perguntas. Está na hora de eu e você chegarmos para a nossa dúvida e duvidar da nossa dúvida. Está na hora de eu e você, quando chegar a hora que bater na porta a incredulidade e o medo do amanhã, e duvidar desse medo, porque a gente está duvidando de Deus ao invés de duvidar dos nossos sentimentos, está duvidando da palavra de Deus ao invés de duvidar das circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas. Um Deus que nem eu e você sabíamos da necessidade dele fazer esse milagre, ele já fez, porque sem esse milagre eu e você não estaríamos aqui hoje. Ah, você é um milagre por causa da sua criação, mas para você permanecer vivo hoje aqui, e a gente aguentando essa temperatura aqui no equatorial, só é possível por causa desse milagre. Só é possível ter vida no Polo Norte, no Polo Sul, debaixo da água, em cima da água, por causa desse milagre. E que talvez eu e você, a gente não tem todas as respostas, mas a gente sabe que o Deus de todas as respostas está no controle de todas as coisas. Posso ouvir amém? A gente vai orar em cima disso daqui a pouco. Léo Jardel e Heitor, duas coisas. Uma coisa que me veio à cabeça agora. Primeiro é uma curiosidade. Você mostrou um calendário histórico lá no começo de tempos, de eras, né? Mesozoica, paleozoica. Segundo as escrituras, qual é o tempo realmente do nosso planeta, da nossa vida? Segundo a ciência, é 14 bilhões de anos o universo, 5 bilhões de anos a Terra, mas segundo as escrituras, qual é esse tempo? Essa é uma pergunta. Segundo as escrituras, aproximadamente... A segunda pergunta? Não, vai na primeira. A segunda vai ser um comentário. Tá bom. Segundo a Bíblia, aproximadamente 6.000 anos. E 6 segundo mil. a boa ciência também. Tá? 6 Nós vamos mil anos. apresentar mais na frente que a boa ciência chega nessa mesma conclusão. Tá, Nós temos grandes cientistas que pensam dessa forma. Essa era uma curiosidade e eu sempre fui uma pessoa, e aí é contar um pouco da experiência de ouvir tudo isso aqui. Eu acompanho muito ciência, principalmente de universo. Eu acho muito legal tudo como o universo como foi criado, a Terra e tal. Eu teria uma resposta muito simples sobre se Deus existe ou não, se nós somos um milagre. Se você estuda muito a ciência no ponto de descobrir quais são todos os fatores necessários
para ter vida num planeta como no nosso, na Terra, vida do nosso tipo de vida, são tantas coincidências, né, necessárias para um planeta sustentar a vida inteligente. São infinitas condições de temperatura, de pressão, de gravidade, de percentual exato de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, a posição da Lua em relação à Terra, a posição da Terra em relação ao Sol, a velocidade de rotação da Terra. Eu poderia ficar aqui mais 3 dias falando de todas as coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo para ter condições de ter vida inteligente como a nossa no nosso planeta. Para mim isso já responde tudo. Não pode ser coincidência ter trilhões de coisas ao mesmo tempo, que sem uma dessas trilhões, uma delas não tivesse, não teria vida. Então isso para mim já responde tudo. Eu queria só comentar rapidamente uma única evidência para não ficar sendo vazio a parte científica em relação a essa evidência que nós temos muito menos tempo do que a ciência na sua maior parte fala. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O que acontece quando uma dona de casa coloca a roupa dentro da máquina de lavar e bate a roupa? A roupa fica no centro ou ela vai encostar na borda assim na máquina? Da parte de dentro. A roupa cola aqui ou ela cola, né? Isso é um efeito do que é chamado força centrífuga. É causada pelo movimento. O planeta Terra ele gira também, igual a máquina de lavar. Se o mundo tivesse milhões e bilhões de anos, ele não era aproximadamente uma esfera, um pouquinho achatado nos polos e um pouquinho dilatado no Equador. Ele já tinha virado uma panqueca. Com muito tempo, ele já tinha achatado totalmente. É por isso que a Terra é plana. É por isso que a Terra é plana. Ela não é plana, ela é esférica. É por isso que nós temos muito menos tempo do que é falado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só uma evidência, a gente vai trazer vários. Vamos trazer vários. Louvado seja o nome do Senhor.